Shalom, shalom, meus queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos com mais um devocional importante e precioso para a sua vida. Que Adonai abençoe o seu dia e que você seja levado ao entendimento e ao discernimento da palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é as 7 dimensões do amor de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu estou pastoreando a Igreja Comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação na profundidade, em alto nível e também com a restauração da personalidade, as áreas das feridas emocionais. Então nós trabalhamos as áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, amados, como eu já te falei, o nosso tema é importante e hoje estaremos falando sobre as 7 dimensões do amor de Deus. Vamos então entender como Jesus amou, restaurou e formou Pedro para amar com ele. Então, eu tenho aqui um versículo principal que fala sobre o mandamento do amor de Jesus. João capítulo 13, versículo de número 34. Esse versículo diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, queridos, Jesus não mandou amar apenas como sentimento humano. Ele diz, como eu vos amei. Ou seja, o padrão do amor cristão não é a emoção, nem a conveniência, nem a troca. O padrão é o próprio modo como Jesus amou. É uma frase de impacto para os nossos corações. O amor que Jesus ordenou não é amar do nosso jeito, é amar do jeito que ele amou. Então vamos aqui para uma introdução profética para entendermos melhor esse tema sobre as 7 dimensões do amor. Pedro foi um dos discípulos mais intensos de Jesus. Ele amou, prometeu, errou, afundou, falou sem discernir, resistiu ao tratamento, dormiu quando deveria vigiar, cortou a orelha de Malco, negou Jesus 3 vezes e depois chorou amargamente. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus aplicou amor em várias dimensões. Amor que chama, amor que corrige, amor que sustenta, amor que intercede, como também o amor que serve, amor que restaura e o amor que envia. Jesus não apenas perdoou Pedro, Jesus ensinou Pedro a amar. Então, quais seriam as 7 dimensões emocionais do amor? Então, queridos, neste primeiro momento, estaremos trabalhando a dimensão do amor, sendo aperfeiçoado por 7 qualidades espirituais. Em hebraico, esses 7 níveis são conhecidos como atributos emocionais. Aqui vamos apresentar em português de forma simples e aplicável. Chesed, que é o amor, bondade, misericórdia e generosidade. Guevurar, que é a justiça, limite, disciplina e correção. Tiferet, fala-se de harmonia, equilíbrio, compaixão e beleza. Netzach, vitória, perseverança, constância e resistência. Hod, humildade, rendição, serviço e submissão. Yesod, aliança, conexão, restauração e vínculo. Malchut, que é o governo, o envio, autoridade e manifestação do rei. Jesus ama quando acolhe, Jesus ama quando corrige, Jesus ama quando sustenta e Jesus ama quando espera. Jesus ama
quando serve. Jesus ama quando restaura. E Jesus ama quando envia. Então vamos aqui entender as dimensões do amor. Primeira dimensão, Chesed Shebesed, que é o amor no amor, que é a bondade dentro da bondade. Jesus chama Pedro pelo destino, não pelo passado. Lucas capítulo 5, versículo de número 10 diz: E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então o primeiro nível é o amor que acolhe, chama e vê potencial. Pedro era pescador, mas Jesus viu nele um apóstolo. Jesus não começou apontando os defeitos de Pedro, ele começou revelando o destino. Esse é o amor que levanta uma pessoa antes mesmo dela estar pronta. O erro de Pedro. Vamos então entender. Pedro ainda não tinha maturidade, ainda não entendia tudo, mas Jesus o chamou mesmo assim. Tenho aqui um exercício para nós. Será que eu consigo amar alguém antes dessa pessoa estar pronta? Consigo enxergar destino onde ainda existe imaturidade? Porque o amor de Jesus vê o destino antes de ver a performance. Segundo nível do amor é o Gevurar Shebesed, que é a justiça no amor. Fala-se de disciplina dentro da bondade. Jesus corrige Pedro com firmeza, sem deixar de amá-lo. Mateus capítulo 16, versículo 23, diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O segundo nível é o amor que disciplina. Jesus amava Pedro, mas não permitiu que Pedro falasse movido por uma mentalidade contrária ao propósito de Deus. Amor sem limite vira permissividade. Correção sem amor vira dureza. Jesus corrigiu para alinhar. Qual foi o erro de Pedro? Pedro tentou impedir o caminho da cruz, porque ainda pensava segundo os homens. Tenho aqui um outro exercício para nós. Será que eu amo o suficiente para corrigir? E quando sou corrigido, recebo a disciplina como amor ou como rejeição? Quem ama de verdade não abandona a pessoa no erro. Terceiro nível do amor, Tiferet Shebesed, que é a harmonia no amor. Fala-se do equilíbrio dentro da bondade. Jesus segura Pedro quando ele afunda, mas também trata a sua dúvida. Mateus capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, amados, o terceiro nível é o amor equilibrado. Jesus não deixou Pedro afundar, mas também não ignorou a causa da queda. Ele estendeu a mão e depois tratou a dúvida. Isso é harmonia, misericórdia e verdade juntas. Qual foi o erro de Pedro? Pedro começou andando sobre as águas, mas olhou para o vento e teve medo. Tenho aqui um outro exercício. Quando alguém afunda, eu apenas critico ou estendo a mão? Consigo ajudar sem deixar de ensinar? Tem uma frase de impacto para nossas vidas hoje. Jesus segura a mão antes de corrigir a fé. Quarto nível do amor é o Netzach Shebesed, que é a vitória no amor. Fala-se de perseverança dentro da bondade. Jesus intercede por dentro antes da queda e acredita no seu retorno. Lucas capítulo 22, versículo 32.
Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, meus queridos, o quarto nível é o amor que persevera. Jesus sabia que Pedro cairia, mas orou por ele antes. Jesus não declarou o fim de Pedro, declarou o retorno de Pedro. Esse amor não morre quando a pessoa falha. Ele continua lutando pelo seu destino, o destino daquela pessoa. O erro de Pedro? Pedro confiou demais em si mesmo e não percebeu a própria fragilidade. Tem um outro exercício para nós. Quando alguém me decepciona, meu amor morre ou eu persevero em oração? Eu oro pela restauração ou decreto o fim? O amor vitorioso é aquele que não desiste do destino da pessoa. Quinto nível do amor é o Hod Shebesed, que é a humildade no amor. Isso fala-se do serviço dentro da bondade. Jesus lava os pés de Pedro e ensina que o amor também é permitir ser tratado. João capítulo 13, versículo 8 diz: Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, meus queridos, o quinto nível é o amor humilde. Jesus, sendo Senhor e Mestre, se abaixa para lavar os pés. Pedro resiste, porque há pessoas que querem servir, mas não aceitam ser tratadas. Jesus ensina que humildade também é permitir que ele lave nossas áreas sujas. Qual foi o erro de Pedro aqui? Pedro resistiu ao tratamento porque não compreendeu a humildade do amor. Tem um outro exercício para nós. Eu permito que Jesus trate minhas áreas escondidas? Consigo servir sem orgulho? Consigo receber cuidado sem resistência? Só tem parte com Jesus quem permite que ele lave o que está sujo. Nós temos aqui então o sexto nível do amor, o Yesod Shebesed, que é a aliança no amor. Fala-se de conexão dentro da bondade. Jesus restaura Pedro perguntando 3 vezes, tu me amas? Em João capítulo 21, versículo 17 está escrito, disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Meus amados, o sexto nível é o amor que reconecta. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes e cada pergunta cura uma negação. Jesus não restaura Pedro com humilhação pública, mas com reconexão de amor e propósito. Qual o erro de Pedro? Pedro negou Jesus, mas Jesus não quebrou a aliança com ele. Um outro exercício para nós. Eu sei restaurar vínculos ou apenas cobro erros? Eu permito que Jesus cure minhas negações e reconstrua minha aliança? Tem uma frase de impacto. Jesus não restaura apenas o carro, ele restaura o coração. Sétimo nível do amor. Malchut Shebesed, governo no amor. Isso fala de autoridade dentro da bondade. Jesus transforma Pedro, restaurado em líder que apacenta e anuncia o reino. Atos capítulo 2, versículo de número 14, diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então, meus amados, o sétimo nível
é o amor que envia e governa. Jesus não restaurou Pedro para ele apenas se sentir melhor. Jesus o restaurou para apacentar. O amor maduro se torna responsabilidade, liderança, voz e governo espiritual. Qual foi o erro de Pedro? Pedro caiu, mas não terminou caído. O amor de Jesus o levantou para governar com autoridade. Tem um outro exercício para nós. O amor de Jesus já me restaurou, mas eu ainda estou escondido? Estou pronto para apacentar, servir e assumir responsabilidade? O amor de Jesus cura a culpa e devolve a autoridade. Qual seria então a aplicação para os amados? Talvez alguém esteja hoje como Pedro, chamado mais imaturo, apaixonado mais instável, sincero mais impulsivo, prometendo fidelidade, mas com medo, amando Jesus, mas carregando a culpa. A boa notícia é que Jesus não abandonou Pedro no erro. Jesus também não abandona os seus no processo. Ele ama em 7 dimensões: acolhe, corrige, equilibra, persevera, serve, reconecta e envia. Você pode ter falhado como Pedro, mas Jesus ainda pode restaurar você como restaurou Pedro. Tem um teste pessoal. Em qual nível meu amor precisa crescer? Eu amo pessoas antes de elas estarem prontas? Eu corrijo com amor ou me calo por medo? Eu consigo equilibrar misericórdia e verdade? Eu persevero no amor quando sou decepcionado? Eu sirvo com humildade ou só quero posição? Eu restauro vínculos ou apenas lembro erro? Eu uso minha autoridade para apacentar ou para dominar? Tenho aqui um exercício de 7 dias para você, ok? Vamos então conhecer esses exercícios. Dia 1º, bondade dentro da bondade. Será que eu consigo amar alguém antes dessa pessoa estar pronta? Consigo enxergar destino onde ainda existe imaturidade? No 2º dia é disciplina dentro da bondade. Será que eu amo o suficiente para corrigir? E quando sou corrigido, recebo a disciplina como amor ou como rejeição? No 3º dia, equilíbrio dentro da bondade. Quando alguém afunda, eu apenas critico ou estendo a mão? Consigo ajudar sem deixar de ensinar? No 4º dia, perseverança dentro da bondade. Quando alguém me decepciona, meu amor morre ou eu persevero em oração? Eu oro pela restauração ou eu decreto o fim? 5º dia, serviço dentro da bondade. Eu permito que Jesus trate minhas áreas escondidas? Consigo servir sem orgulho? Consigo receber cuidado sem resistência? 6º dia, conexão dentro da bondade. Eu sei restaurar vínculos ou apenas cobro erros? Eu permito que Jesus cure minhas negações e reconstrua minha aliança? 7º dia, autoridade dentro da autoridade. O amor de Jesus já me restaurou, mas eu ainda estou escondido? Estou pronto para apacentar, servir e assumir responsabilidade? Queridos, eu tenho aqui uma ministração final, uma ativação profética para a sua vida. Agora coloque diante de Jesus as áreas onde você se identifica com Pedro: impulsividade, medo, culpa, dúvida, negação, resistência ao tratamento, imaturidade ou fuga do propósito. E você vai orar: Senhor Jesus, eu recebo hoje o teu amor em todas as dimensões. Recebo o amor que me chama, o amor que me corrige, o amor que me sustenta, o amor que intercede por mim, como também o amor
que me serve, o amor que me restaura e o amor que me envia. Cura minha culpa, restaura minha aliança e devolve meu propósito. Ensina-me a amar como tu me amastes. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, agora você vai fazer algumas declarações proféticas. Eu sou amado por Jesus mesmo durante o processo. Segundo, o amor de Jesus cura minha culpa e restaura meu destino. Terceiro, eu recebo correção sem rejeição. Quarto, eu recebo equilíbrio emocional e espiritual. Quinto, eu recebo no amor e não abandono o meu propósito. Sexto, eu permito que Jesus lave meus pés e trate meu coração. Sétimo, eu sou restaurado para apacentar, servir e liderar. E por fim, eu aprenderei a amar como Jesus amou. Aqui eu deixo vocês com esta mensagem, que esse devocional fale ao teu coração, te leve a uma reflexão sobre o amor de Jesus e que você possa compreender em profundidade sobre as 7 dimensões do amor de Deus e que possamos estar colocando em prática as 7 dimensões emocionais do amor. Que o amor Chesed, Guevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ele esteja transbordando em seu coração. Jesus ama quando acolhe, Jesus ama quando corrige, Jesus ama quando sustenta, Jesus ama quando espera, Jesus ama quando serve, e Jesus ama quando restaura, Jesus ama quando envia. Que o Espírito de Deus te abençoe e que você tenha dias de amor na sua vida. Você já está inscrito em nosso canal? Não, se você não está inscrito, que você se inscreva hoje no nosso canal, logo aqui no botão abaixo, se inscrever. Depois que você se inscrever, você vai ativar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E também não esqueça de colocar nos comentários quais dessas palavras falaram ao seu coração. Não esqueça também de dar o seu like, ele é importante para nós. Dê o seu like, tá? E também compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E também passe a nos acompanhar, meus queridos, nas nossas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno, no Facebook @Ministério Pleno e no TikTok é só você colocar ministériopleno.news. Que Deus abençoe sua vida, fica com Deus, um cheiro no coração. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?